Olha, vão achar que é muito cedo para dizer isso. Mas quanto mais eu olho para essa candidatura do Flávio Bolsonaro, mais eu vejo que ela é viável e que ela realmente tem chance de ganhar a eleição de 2026. Vou apostar de novo com o Constantino aqui para fazer ele perder de novo. Flávio Bolsonaro avisou nesse domingo, numa entrevista à TV Record, que o preço, entre aspas, para ele eventualmente desistir de uma candidatura presidencial seria Bolsonaro livre nas urnas. É isso. O Flávio sai se o Bolsonaro vier candidato. Ok. Vamos lá. Provocação para Consta e para Bracarense. A estratégia do Flávio de condicionar a possível desistência de sua candidatura à anistia, ao Bolsonaro livre e elegível, coloca o Centrão numa encruzilhada. Vocês acham que o Centrão vai ceder à pressão e aprovar uma anistia até para dar uma unificada na direita e também juntar o Centrão, ou essa turma vai jogar uma candidatura própria, apostando também na alegada divisão da direita? Rodrigo Constantino, você começa respondendo a bomba. Vamos lá. Olha, Serrão, quando eu vi o senador Flávio Bolsonaro anunciando que ia divulgar o preço da sua desistência da candidatura, eu confesso a você que eu, na mesma hora, falei, ele tá trolando a turma toda, né, do sistema. É óbvio que era trollagem. E olha, eu me diverti tanto, porque eu vi pelo menos umas 2 ou 3 reportagens no Globo dando a entender que o Flávio Bolsonaro já largou com uma candidatura instável, que ele já estava pensando em desistir. Quer dizer, levaram super a sério, mesmo quando ele disse qual era o preço depois. Né? É óbvio que era uma trollagem. O preço é o Jair Bolsonaro ser candidato no seu lugar. Ou seja, ele é o candidato, é uma candidatura irreversível. Tarcísio já acabou de provar a lealdade ao Bolsonaro, falar que o Flávio tem que pensar num projeto de nação e que estamos juntos. Né? Não tem outro nome. Agora, claro, Ciro Nogueira e companhia, a turma do Centrão aí, meio fisiológico, né, que se finge bolsonarista, vai criar problemas. O Ciro, com toda a elegância, falou, né, que gosta muito do Flávio, que é amigo dele, que talvez escolhesse ele na amizade, mas que o importante é uma candidatura viável. Quem foi que disse que a candidatura do Flávio não é viável? Na pesquisa do Instituto Veritas já está empatado com o Lula. Mas mesmo ignorando pesquisas nesse começo, Flávio é um senador conhecido, carrega o sobrenome Bolsonaro, que só aí já é 1/3 do eleitorado, o maior cabo eleitoral do Brasil, o maior líder da direita é Jair Bolsonaro. Né? Ele tem experiência, ele é alguém tido como mais moderado, mais ponderado nas suas falas, ou seja, tem condições de articular um acordo mais amplo, inclusive com o Centrão, e até mesmo com essa turma de mercado que hoje torce o nariz e tem nojinho da sua candidatura, porque sonhava com o Tarcísio já como favas contadas, né? E ao mesmo tempo ele tem a firmeza que é necessária para peitar o sistema e o STF. É uma candidatura de direita que tem que ser antissistema, senão não pega. Senão muita gente nem ia sair de casa para votar, porque as pessoas estão justamente colocando como prioridade, né, libertar os presos políticos e por aí vai. Eu não acho que a chantagem que o Flávio fez, uma estratégia política inteligente de pressionar pela anistia, eu não acho que isso vai levar de fato à anistia e à soltura do Bolsonaro. O próprio Paulinho da Força já está falando que isso está fora de cogitação, que é só dosimetria que está na mesa e por aí vai. Né? Agora, ele tem tudo para costurar uma aliança, uma candidatura forte de centro-direita. E é curioso, no mínimo, ver a turma que falava em união para tirar o PT a qualquer custo, né, já está boicotando. Tem gente aí, segundo reportagens da Faria Lima, que andou ligando para a turma do Centrão, pressionando para boicotar, para não ir em reunião. Quer dizer, é um negócio impressionante. Acho que eles estão flertando já com o MBL até, né? Quer dizer, que direita é essa, né? Que antipetismo é esse? Então, o candidato é Flávio Bolsonaro, endossado pelo maior líder, maior cabo eleitoral da direita, que é Jair Bolsonaro. Tarcísio já concordou e demonstrou lealdade, e o preço era uma trollagem. Ele é o candidato, aceita, né? Aceita que dói menos, como eu escrevi na minha coluna de hoje da Gazeta. Então, não tem conversa, não é um balão de ensaio, não é uma estratégia para daqui a 2 meses retirar e proteger o Tarcísio, e aí colocar o Tarcísio e fazer um golpe de mestre.
Não é. Tem um meme que está circulando aí, ótimo, né, do Bolsonaro falando, indiquei o Flávio para candidato. Aí vem aquela personagem da Natalie Portman, né, falando assim, inteligente, para depois colocar o Tarcísio, né? Aí só a cara do Bolsonaro olhando como quem diz assim, não, o Flávio é o candidato, né? E ela desesperada. Então, essa turma tá se revelando, Serrão. Eles, no fundo, não querem o bolsonarismo de jeito nenhum. Eles querem só os votos do bolsonarismo. Ô Constantino, eu vou mandar agora uma outra provocação para o Darcio Bracarense, que eu estou vendo a cara dele, e depois você também responde essa provocação, tá? Darcio Bracarense, Sua Excelência, o que você acha de uma chapa formada? Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ou Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior? Essa chapa botaria terror na cabeça da turma por aí, não? Olha, na verdade, o Flávio já está colocando terror. A partir do momento que ele assume essa posição de sucessor do pai, uma pré-candidatura, e já utiliza essa pré-candidatura como instrumento de pressão por liberdade, já mostra que ele sabe o que está fazendo. Porque, na verdade, quando ele coloca essa negociação, não é só o fato de que ele deixa para que o pai dispute, não. Ele está discutindo os 60 milhões que ele falou que foram sequestrados. Portanto, é alguém que está muito consciente do projeto que ele tem para tocar. Com relação a uma eventual chapa, eu imagino que, caso aconteça esse tipo de aproximação, o ideal é que fosse alguém vinculado a grupos que eventualmente o Flávio não alcança. Ou alguém da cultura, alguém do Nordeste, alguém que tem vínculos com grupos que eventualmente o Flávio não tem tanta penetração. Por exemplo, tem um grupo muito importante, que é o grupo evangélico. Eu tenho certeza, por exemplo, que por parte do Magno Malta, esse grupo se aproxima. Mas eu vi líderes evangélicos torcendo o nariz para essa candidatura do Flávio. E esse é um público importante. E, obviamente, eu tenho uma sensação de que esses líderes evangélicos que não se aproximarem, pode ser que eles tenham um desgaste interno, porque o povo é conservador. E essa candidatura, essa pré-candidatura, pegou todo mundo de surpresa. Agora, essa aproximação do Centrão, ela será feita, Serrão, por gravitação natural. Aqueles que não quiserem, eventualmente, se unir a essa candidatura de Flávio Bolsonaro, que já aparece nas pesquisas, portanto, no segundo turno, eles terão que viver a experiência de 2018. Eles vão lançar aqui um Meirelles, imagine, vão chamar o Daciolo. Quem que eles vão chamar para poder capturar os votos da direita e, eventualmente, tirar esse voto conservador do Flávio Bolsonaro? Portanto, a escolha do Flávio Bolsonaro foi importante. Esse adiantar do nome também foi importante, porque agora chegou o momento da população assistir os movimentos, porque essa turma está toda lá, sentada com Lula, nos ministérios do Lula. E a população está assistindo. Quem é quem? Chegou a hora das máscaras caírem. Tarcísio de Freitas já mostrou que com ele não tem isso não. Ele está com o Flávio. E agora a gente vai assistir um a um, tendo que se render. Aqueles que não quiserem se render, ficarão com Lula. E eu espero que sejam derrotados com ele. Rodrigo Constantino, olha as provocações. Ó. Por que a Globo e a Faria Lima querem provar que o Flávio não ganha de Lula? Se a Faria Lima, STF, Globo apoiam Lula, por que estão tão preocupados com Flávio? Se eles mesmos acham que Lula já ganhará mais fácil a próxima eleição com Flávio Bolsonaro na disputa. Por que a Globo quer mostrar Bolsonaro egoísta e sem condições de construir uma chapa de direita sem o Flávio? Por que a Globo quer jogar Tarcísio contra o Flávio? Por que a Globo quer dizer que Tarcísio não pode confiar em Bolsonaro? Por que a Globo tem feito questão de dizer que Lula tem alta rejeição e que sua vitória é difícil, mas agora com Flávio ele ganha mais chance ainda de vencer? Porém, a própria Globo ataca Bolsonaro pela escolha do Flávio. Como é que te explica esse enrosco todo, hein, Constantino?
São muitas questões que você trouxe aí, Serrão, e a Globo está em quase todas, né? Porque ela é traidora do Brasil, né? Do povo brasileiro. Então ela faz esse jogo de manipulação, de criar intrigas, de tentar dividir a própria direita, mas no fundo acho que eles, apesar de toda a grana que o governo Lula dá para eles, né? Eu acho que eles prefeririam, assim como muita gente da Faria Lima, que fez o L e tudo, um Tarcísio ou um Alckmin, seria o sonho deles, né? Uma figura que, pelo menos na economia, não colocasse tudo a perder, como o Lula ameaça colocar. Né? É só isso que eles ligam. Eles não ligam para o resto, eles não ligam para o discurso do Flávio em prol de liberdade, nada disso. Veja, o Flávio Bolsonaro é competitivo, é uma candidatura competitiva. Como você mesmo trouxe aí, se não fosse, eles estariam rindo de orelha a orelha. Eles não estão. Eles estão tentando gerar intriga, eles estão tentando, de forma até desesperada, né, falar que isso é só um balão de ensaio, que é uma jogada do Bolsonaro, mas que o candidato mesmo vai ser o Tarcísio, porque no final eles têm uma torcida. Ou confundir o wishful thinking com análise, né? E não vai ser o Tarcísio. O Tarcísio já está do lado do Flávio, vai concorrer à reeleição para governo de São Paulo. O Zema, o Ratinho Júnior, essa turma que o Centrão aí também fica aventando e tudo, eles têm o direito de lançar sua própria candidatura, eles são governadores bem avaliados, né, com eficiência na gestão e tudo, mas o Brasil está precisando de algo mais nesse momento. Não é só um CEO mais eficiente, que é o que queria a turma da Faria Lima e talvez até a Globo, mesmo abrindo mão de milhões do Lula, que acho que a Globo está casada com o Lula ainda por mais tempo. Mas não é disso que o Brasil precisa nesse momento, de alguém que fale de um choquezinho de gestão para melhorar a economia. Nós temos presos políticos. Acusar o Jair Bolsonaro de egoísmo é a coisa mais louca de todas, né? Falar que ele está pensando só no clã da família, na sucessão política e tudo, que ele não pensou no país. Pô, o cara está preso, condenado à prisão perpétua. Levou uma facada, quase morreu, tem complicações até hoje por conta disso. Está preso por crime algum, contra toda essa turma que fica repetindo que o bolsonarismo morreu. E de forma hipócrita, que trai a análise verdadeira que eles têm, né, não lançam candidatura própria, porque no fundo sabem quem tem os votos. E ficaram em polvorosa com a escolha do Bolsonaro, porque queriam o Tarcísio endossado por ele. Ué, bolsonarismo não morreu? O Bolsonaro não é coisa do passado? Então, fica evidente que nem eles acreditam nisso. Eles sabem que é uma força política relevante, que tem chance, qualquer nome endossado pelo Bolsonaro, ainda mais um sobrenome Bolsonaro, e que o Flávio, costurando um apoio maior, e eu concordo com a análise do Darcio, o Zema vai lançar sua própria candidatura, tudo indica no primeiro turno, o Caiado também, talvez o Ratinho, não sei. Agora, o segundo turno é outra história, e esse pessoal vai apoiar o Flávio. Então, eu não acho que uma chapa com o Zema talvez seja o ideal na largada. Tem que pensar exatamente nisso. Qual nicho que não está atingindo? Que o nome do Flávio está gerando algum tipo de rejeição. Bom, a gente já viu aí, né, a turma do mercado e tudo, mas esse pessoal não elege ninguém. Por eles, a Simone Tebet era presidente. Era a terceira via, moderada, ministra do Lula. Esse pessoal fuma orégano estragado toda manhã. São as análises mais idiotas que eu já vi. Não sei como é que são tão ricos, né? Talvez desprovidos aí de ética, não sei. Não estou acusando o mercado todo, eu vim do mercado financeiro, e o mercado é algo muito maior do que isso. Estou falando daquela patotinha da Faria Lima que faz esse tipo de análise e acredita em pesquisa Datafolha e marqueteiro tucano, né? Então, assim, não é por aí o caminho. O caminho é o Flávio costurar um acordo amplo. O segundo turno está aí para isso. No primeiro turno pode dividir, não tem problema, né? Pode dividir voto da direita no primeiro turno. O Lula não vai vencer no primeiro turno, a menos que a colaboração suprema seja realmente sem precedentes, né? Para não ter mesmo eleição. E no segundo turno é uma outra eleição. Aí ele tem que costurar esse acordo todo, que eu acho que já vem natural. Ratinho, Zema, Caiado, ou eles vão apoiar o Lula? Acho que não, né?
Rodrigo Constantino, vamos lá, tudo muito bonitinho, tudo muito legal, tudo muito engraçadinho, mas peraí, que história é essa de ministro do Supremo dar opinião sobre sucessão presidencial? Não, uma pergunta idiota, mas se você puder responder, me ajudar, né? Bom, o Gilmar Mendes está comentando com um textão no X o Santos e seu desempenho no Brasileirão, né? Então, esse pessoal comenta tudo, ainda mais isso. Agora, nisso aí eles têm parcela de responsabilidade mesmo, então eles têm até direito, entre aspas, de comentar. Eles prenderam Bolsonaro, eles tiraram Bolsonaro da equação política e eles queriam um nome palatável como o do Tarcísio, que não confronta os abusos do Supremo e, quando se empolga numa manifestação, vai lá depois e pede desculpas ao Alexandre de Moraes. Então é óbvio que eles não queriam o Flávio, né? Agora, reagir com surpresa, assim como a turma da Faria Lima e tudo, isso é uma análise mal feita. Eu acho que de novo, confundir torcida com análise, que esse pessoal cometeu um erro grave. Porque se você se coloca no lugar de Jair Bolsonaro, né, e acho que faltou muita gente fazer isso, o Jair Bolsonaro não tem mais quase nada a perder. Ele foi destruído e humilhado pelo sistema. O sistema o jogou na masmorra lá do regime e torturou, humilhou e jogou a chave fora. Inspeciona até a marmita que a Michelle leva, né? Destruiu a família. Ele está sem ver os netos e um dos filhos que está nos Estados Unidos. Destruiu a família, destruiu tudo. E de repente, essa turma achava que o Bolsonaro ia virar e colocar como ungido para levar seus votos de graça uma figura como o Tarcísio, que não representa uma luta para valer contra esses abusos todos do Supremo, né? E não é a família. Então, é uma análise muito rasa. Eles torceram para que isso acontecesse. Olha, nós vamos aqui destruir Jair Bolsonaro e ele não vai ter alternativa a não ser transferir seus votos para alguém palatável para o sistema. Restava combinar, claro, com os russos, no caso com o próprio Bolsonaro e com os seus eleitores. E não leram sequer a arte da guerra do Sun Tzu. Não deixe seu adversário sem saída, acuado, totalmente acuado. Então, se quer colocar uma anistia para votar, né? O Hugo Mota traiu a aliança com o PL e a oposição nesse sentido. Então, o Bolsonaro já tem 70 anos, está doente, pegou prisão perpétua. E queriam que ele transferisse os votos de graça para o Tarcísio, em vez de indicar alguém da família, seu próprio filho. Aliás, cá entre nós, me parece que o caminho foi o contrário. O Flávio se colocou à disposição do pai para seguir com essa missão. E é um ato, inclusive, de coragem, porque a reação do Supremo é de olhar e falar assim, opa, essa candidatura não é viável. Não é viável politicamente, eleitoralmente falando, ou não é viável porque o STF vai colocar um alvo agora nas costas do Flávio e vai tentar persegui-lo? Então o Flávio corre perigo agora. O pai levou uma facada. O sistema não quer Bolsonaro em hipótese alguma. Olha o que fizeram com ele. Então o Flávio se colocou ali como um soldado da família e da causa, do movimento, que é muito maior do que a família. Eu acho que foi assim, eu não acho que foi o Jair pressionando o Flávio, não. Me parece que foi o contrário e muito pouca gente fala disso. Então, Serrão, a turma do Supremo pode se descabelar, tem um que não tem cabelo para isso, pode falar, mas poxa, tinha que ser o Tarcísio, que não oferece tanto perigo para nós, né? Mas o Jair Bolsonaro leu corretamente que tinha que ser um Bolsonaro com firmeza para denunciar os abusos supremos. Tanto ele leu direito que o Flávio Bolsonaro elogiou o governador Tarcísio de Freitas. Afirmou que o Tarcísio foi o primeiro com quem ele conversou depois de Bolsonaro decidir pelo próprio filho. Chamou o Tarcísio de um cara fora de série. A reação do Flávio foi a que ele teve, foi a que eu teria se fosse o contrário.
Foi muito boa a reação, um cara que se mostrou de peito aberto. Foi o comentário do Flávio Bolsonaro em relação ao Tarcísio. Ele também chamou o governador de São Paulo de principal cara do nosso time. Flávio refutou uma suposta fragmentação da direita. Disse que há pessoas se unindo independentemente das vaidades e que em 2026 as pessoas vão escolher o caminho certo. Bom, a velha mídia está dizendo, tentando criar aí um racha entre Flávio e Tarcísio, Flávio e todo mundo, dizendo que o Flávio não seria uma candidatura viável, mas já tem enquete aí, pesquisa mostrando que ele é viável sim, na disputa com o Lula. Então, qual seria, Dácio Bracarense, o objetivo dessa narrativa? É enfraquecer a direita? É avacalhar a marca Bolsonaro? Ou tentar arrumar aí um candidato mais palatável ao sistema, que é o desejo do Centrão? Centrão que é o cara de centro, né? Eles querem inventar uma roda que é quadrada, né? Essa roda que eles querem, ela é quadrada, ela não roda. O quadrado é redondo. O Rodrigo Constantino deu a chave. O Sun Tzu dizia que a desunião interna é a porta aberta para a derrota. Eles estão tentando arrombar essa porta. Eles querem criar a desunião. Acontece que o nome do Flávio Bolsonaro já obriga a uma unidade. O que a Globo queria era que o Bolsonaro anunciasse o vice do Lula como seu sucessor, o Alckmin. Porque o Alckmin, durante muito tempo no Brasil, não sei se vocês vão lembrar disso, ele era chamado de centro-direita. E hoje está no PSB e é vice do Lula. É isso que o sistema deseja, gente. É isso que o sistema deseja algum ministro do Lula como sucessor do Bolsonaro. Isso não tem possibilidade de acontecer. Essa discussão, Serrão, é sobre sobrevivência. Existe um campo conservador muito claro no Brasil. Esse campo conservador, ele foi criado às duras penas, com várias pessoas que pavimentaram. Eu falava do Olavo de Carvalho aqui, mas o próprio Rodrigo Constantino. Eu conheci o Rodrigo Constantino fazendo análise do fracasso econômico de um governo petista que ia muito bem obrigado por conta do valor das commodities, e ele falava, é voo de galinha, lembro como se fosse hoje. E não deu outra. O Brasil naufragou. Tinha um outro personagem também que discutia questões econômicas, Adolfo Saxida, que acabou virando ministro. Vários pavimentaram esse caminho do campo conservador e hoje esse campo conservador tem cara, tem opinião, tem voto, tem o que eles não têm, que é voto. E esse campo conservador, ele se juntou, ele se uniu num nome, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro não é o maior economista conservador do Brasil, não é o maior intelectual conservador do Brasil, não carrega a tradição nem do conservadorismo brasileiro, nem do conservadorismo britânico, mas ele conseguiu aglutinar, por conta da coragem dele de enfrentar um sistema carcomido, todas as forças conservadoras que, em algum momento, andaram de forma dispersa. E aí o Bolsonaro, de forma inteligente, não sei se foi aconselhado, escolheu um nome que pudesse trazer de volta todas essas forças. E agora o sistema tem que escolher o que fazer. Eu estou vendo aí a turma no chat comentando, Zema, tal, tem muita gente que entende como se dá processo eleitoral. O pessoal está escolhendo o Zema não pelas qualidades do Zema, mas porque sabe que o colégio eleitoral em Minas Gerais é importante e que foi determinante na eleição passada. Que Minas Gerais é um colégio eleitoral importante, assim como São Paulo, e que Minas Gerais decide uma eleição. E que se a gente tiver uma maioria em Minas Gerais, a gente pode, inclusive, repetir o mesmo resultado no Nordeste. Ou seja, a nossa população, Serrão, essa população conservadora que um dia esteve dispersa, ela está entendendo o que está acontecendo e ela vai estar com Flávio Bolsonaro. E o desespero da Globo, do Centrão e do STF agora, com esse tipo de manifestação, é exatamente esse. Eu quero só saber o que eles vão fazer. Qual que vai ser a carteirinha de vacinação que eles vão encontrar para poder tentar atrapalhar a vida do Flávio. Mas só quero avisar, tá? Depois do Flávio, tem o Carlos. O Renan ainda não pode porque não tem idade. São 35 anos. Mas temos peças de substituição. E o sistema, infelizmente, vai ter que engolir esse xarope chamado Bolsonaro. Olha,
vão achar que é muito cedo para dizer isso. Mas quanto mais eu olho para essa candidatura do Flávio Bolsonaro, mais eu vejo que ela é viável e que ela realmente tem chance de ganhar a eleição de 2026. Vou apostar de novo com o Constantino aqui para fazer ele perder de novo. Se vocês lembram, a primeira participação minha do Braddock foi um dia antes do Trump ser eleito, quando abriram as urnas aqui, eu falei que ele ia ganhar nos 7 estados swing states. E ganhou nos 7 swing states, ganhou. Até hoje o Constantino está me devendo o jantar. Eu acho que a gente apostou o jantar aqui. Quem sabe ele ganha dessa vez, mas não vai não. Flávio Bolsonaro tem chances reais de ganhar a eleição. Por quê? Exatamente o que o Darcy falou. Hoje existem forças compostas dentro do Brasil que não existiam em 2022. Nós tínhamos a cereja do bolo, mas não tínhamos o bolo. Você tem uma situação econômica terrível, que não existia antes. Você tem países da América do Sul e os Estados Unidos alinhados com a mesma ideologia conservadora. Vai haver ajuda dos Estados Unidos, com certeza. Não o que o brasileiro pensa, mas pensa aí no Alexandre Soros, que veio visitar, o Alex Soros, que veio visitar o Brasil, porque a USAID acabou, o dinheiro da USAID acabou. Eles estão sob investigação nos Estados Unidos. Logo mais, alguém vai puxar o tapete do seu Jorge Soros e do Alex Soros. Vai faltar dinheiro, vai faltar apoio internacional, vai faltar a Faria Limer, que agora está também contando, vendendo almoço para pagar janta, porque o PCC tomou todas as fintechs, e você vai ver uma onda conservadora voltando em peso. Só que o pessoal do Centrão e o pessoal que ficou em cima do Lula em 22, o que eles vão fazer? Eles não vão aparecer. Para eles, tanto faz. Só que o tanto faz para a gente, elege o Flávio Bolsonaro. Isso é a diferença da eleição de 2026 e 22. E outra, se o Supremo ousar a tirar a candidatura do Flávio Bolsonaro, que o presidente Trump sabe muito bem que é o Flávio Bolsonaro e apoia essa candidatura. Se o Supremo ousar tirar a candidatura dele, vai ficar claro e evidente que as eleições não são legítimas no Brasil. Já não estão com muito bons olhos para aceitar o pleito eleitoral, o resultado eleitoral de 2026, sem ter comprovante de papel. Essa foi uma exigência com a Venezuela. Eu continuo fazendo meu trabalho para que seja uma exigência no Brasil, mas se tirar o candidato antes da eleição, aí mesmo que o Brasil não vai ser reconhecido internacionalmente como uma democracia. Isso muda tudo. Muda os acordos com a Europa, acordo com os Estados Unidos, acordos com a OEA. Então, a situação que a gente tem em 26, ela é muito diferente da situação que era em 22. Flávio tem chances reais de ser o próximo presidente da República no Brasil. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.